Nós vamos ler do verso 1 ao verso 20. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram aos da cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe ordenou: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém. Senhor Deus, fala conosco por meio de tua palavra, poderosamente. Fala ao nosso coração, Senhor. Mostra-nos tua graça mais uma vez, graça esta que é tão maravilhosa, que é tão profunda, que é tão abrangente, que nos envolve, que nos liberta, que nos sustenta, que nos orienta. É isso que nós te pedimos, no nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. A madrugada ainda não havia rompido completamente. O mar, agora sereno, guardava aqueles ecos da tempestade que há pouco rugira contra o pequeno barco onde estava Jesus e onde estavam os discípulos. Aqueles ventos bravios, furiosos, calaram-se, mas o silêncio que restou não era de paz, era de apreensão e era de anúncio, uma espécie de presságio. Aquela calmaria tinha um porquê, como aquela tempestade também teve um porquê. Os discípulos remam em direção ao desconhecido. Jesus apenas tinha dito que eles iam atravessar. Veja o verso 35 do capítulo 4. O texto diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. Sem nenhuma explicação. Jesus não disse por que queria passar para a outra margem. Talvez seja para descansar, como aconteceu em outras vezes. Mas ele estava indo em direção com os discípulos para uma região gentílica. Decápolis abarcava uma série de localidades, por isso o termo Decápolis.
Alguns estudiosos vão debater sobre a palavra ou sobre a localidade de Gerasa e Gadara, que são palavras diferentes. Mateus, Lucas e João, Mateus, Lucas e Marcos, perdão, tratam sobre este lugar. Mateus, bem resumido, possivelmente tirou de Marcos o que ele colocou no seu evangelho. Lucas, mais extenso, mas, sem sombra de dúvida, Marcos é o que mais detalha esse episódio, dando a essa história aqui 20 versículos. Diante dessa discórdia de Gerasa e Gadara, nós temos algumas impossibilidades. Por exemplo, de onde Jesus estava e de onde ele entrou no barco com seus discípulos até Gerasa, era mais de 40 quilômetros. Então eles iam navegar muito. Mas a extensão de onde ele estava até o lugar de Gadara era bem menor. Possivelmente o que acontece é que Gadara estava numa grande região que também era conhecida como Gerasa. Então não há contradição no texto, não há contradição nas formas de registro dos discípulos que escreveram esses evangelhos. Mas voltemos para cá, irmãos. Os discípulos remam em direção ao desconhecido. Eles não sabiam para onde estavam indo, apenas estavam indo. Jesus não explica, Jesus apenas diz, passemos para o outro lado. E eles obedecem. Mas do outro lado há uma terra estranha, gentílica, impura, a região dos Gerazenos, um lugar de sepulcros, um lugar de cavernas, um lugar de montes, um lugar mal assombrado mesmo. Ali cavernas servem de sepulcros, ali os vivos habitam entre os mortos, ali o inferno encontrava-se com a carne e fazia morada nela. Esse era o contexto que está diante, esse é o contexto que está diante de nós. Vivemos hoje em um tempo, meus irmãos, que já não acredita nesses abismos. Vivemos hoje em um tempo que já não acredita nas forças da maldade. Mesmo alguns religiosos, mesmo alguns teólogos duvidam da existência de demônios. Outros exageram nisso, outros desacreditam nisso. Como eu disse às crianças, a Bíblia não nos orienta a investigarmos qual é o trabalho dos demônios. Qual é o demônio que toma conta de Brasília, por exemplo. Qual é o demônio que fica lá dentro do STF? Ou em qualquer outro lugar, qual é o demônio que sopra no ouvido de Donald Trump ou qualquer outro líder mundial? A Bíblia não nos ensina nada sobre isso. Qual é o demônio que toma conta dos mares, das cavernas, do estado de Pernambuco? Quais são os demônios que circulam aqui em Caruaru? A Bíblia não nos orienta a isso. Houve vários momentos na história da igreja brasileira em que o povo ficava atrás de demônio, expulsando demônio por todo canto. Tinha crente com as mãos levantadas, profetizando em cada esquina. Eu sei que aqui não teve. Um filósofo católico romano, mas que escreveu uma obra muito importante. Eu recomendo que vocês leiam, se tiverem fôlego para isso, mais de 800 páginas. O nome do livro é A Era Secular, de Charles Taylor. Ele descreve a transição de um mundo encantado para um mundo de desencanto. O que é que ele chama de desencanto? Ele chama de uma sociedade que não acredita mais no sobrenatural, onde o sobrenatural foi banido da consciência humana. O sobrenatural não existe, tudo é explicado por vias científicas. Uma espécie de positivismo. O homem contemporâneo não teme o inferno, ele apenas teme o fracasso. Ou não é assim? Ele não teme o inferno, ele teme o fracasso. O homem contemporâneo não crê na possessão demoníaca, ele apenas crê em patologias. Alguns vão dizer que esse homem, na verdade, o gadareno, na verdade o que ele tinha eram doenças psicológicas. É meio incoerente achar que Jesus tira doenças psicológicas de um homem e coloca em 2.000 porcos, né? É meio incoerente achar que 2.000 porcos são alvo de patologias mentais. Mas, irmãos, precisamos dizer que o que é negado não deixa de existir. O que é negado não deixa de existir. Há um ditado brasileiro, e muito nordestino assim, né, que diz assim, hoje eu vou dar um susto na pobreza, não é? Não diz esse ditado? Hoje eu vou dar um susto na pobreza. Na verdade, é você que se assusta depois, né? Depois, quando chega a fatura, que você se assusta com o susto que você deu na pobreza. E a pobreza olha para você e diz o seguinte, você achou que ia me pegar, mas na verdade foi eu que te peguei. Escolher desacreditar em algo não aniquila aquilo. Desacreditar na pobreza não aniquila a pobreza. C.S. Lewis,
escreveu um livro chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Só uma pausa aqui. Uma vez uma irmã me procurou e disse: pastor, eu queria lhe pedir um conselho porque eu estou muito chateada com uma amiga. Eu disse: certo, serva, pode dizer. Ela me deu um livro maligno. Eu disse: maligno? Ela disse: foi. Eu pensava que era um livro de bruxaria, né, alguma coisa. Como é o nome do livro? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Para que eu quero ler isso, pastor? E eu quero lá saber o que é que o diabo fala para os alunos dele. Este livro de C.S. Lewis é uma grande metáfora de como o diabo, vamos dizer assim, o diabão, o ancião experiente, orienta os seus discípulos para fazerem o mal. E recomendo que vocês leiam também esse texto, sem medo. Uma das partes do livro chama a nossa atenção, várias delas, o livro é maravilhoso, mas em uma das partes que eu selecionei, C.S. Lewis diz assim: o maior triunfo do diabo é fazer com que os homens deixem de acreditar na sua existência. O maior triunfo do diabo é fazer com que os homens deixem de acreditar na sua existência. Ele diz uma outra coisa interessante no livro, muito interessante. Ele diz: aqueles que desacreditam na existência do diabo, possivelmente em pouco tempo desacreditarão na existência de Deus. Porque eles vão duvidar da existência do espiritual. Meus irmãos, o inferno não desapareceu. O inferno ainda existe. Ele apenas está adaptado à incredulidade, na diversidade dos tempos. E é nesse cenário de Marcos 5 que se ergue como um trovão, revelado, mostrado ao seu povo. Jesus é mostrado aqui como o grande libertador, e continua atravessando mares para libertar prisioneiros. Jesus continua atravessando mares para libertar prisioneiros. Mas vamos lá. Verso 2. Primeiro vamos perceber aqui a condição degradante daquele homem. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. E esse homem vivia onde? O qual vivia nos sepulcros. E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Então, pessoas tentaram prendê-lo. Se fosse no nosso tempo, certamente alguém diria: isso é uma espécie de esquizofrenia. Mas a Bíblia está dizendo que não é isso. As cavernas fúnebres eram a casa deste homem endemoniado. Úmidas, frias, cheirando a morte, tornaram-se a casa desse homem. Ele pertencia a esse ambiente. Ao chegar naquele lugar, se ouvia os gritos embravecidos, angustiados, de um homem aprisionado por Satanás. O texto enfatiza aqui, irmãos, o processo de desumanização. Aqui, o texto de Marcos nos mostra o ponto talvez mais baixo que Satanás pode levar à vida de uma pessoa. Ninguém podia dominar aquele homem, ninguém podia detê-lo, ninguém queria ele perto. Ele vivia no lugar da morte, no lugar dos sepulcros. Que coisa triste. Correntes eram rompidas, grilhões eram quebrados. Sua força era a força do desespero. Muitos demônios governavam a vida daquele homem. A segunda coisa que nós vamos perceber aqui, observe, verso 4. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. A segunda coisa que Satanás faz com a vida de uma pessoa, irmãos, além de levá-la a uma condição degradante, a segunda coisa que Satanás faz na vida de uma pessoa é autodestruição. Aqueles que estão sendo, de fato, dominados por Satanás vão entrar num processo de autodestruição, como esse homem estava. Cada ferida é uma tentativa daquele homem de libertar a si mesmo. Cada ferida é uma facada do demônio na própria alma daquele homem. O pecado, irmãos, promete libertação, mas aprisiona ainda mais a alma. Aquele homem é uma parábola viva da humanidade sem Cristo, autônoma, escrava,
livre, mas perdida. Isso é o homem sem Cristo. Ele diz que é dono do seu próprio nariz, sua própria vida, mas na verdade é um escravo. Diz que é livre, mas está perdido. Isso é viver sem Jesus. Meus irmãos, o pecado é mais do que um erro moral. Devemos entender isso, irmão. O pecado é mais profundo do que um deslize moral. O pecado é maligno. É um poder espiritual que desfigura o homem. Satanás está aqui aproveitando a própria natureza pecaminosa do homem e colocando ele em duas jaulas: o pecado e a ação dos demônios. Muitos hoje vivem entre sepulcros invisíveis, não como este homem, mas vivem sepulcros invisíveis. Vícios também são sepulcros. Vícios também são sepulcros. Elevada consideração a si mesmo também é sepulcro. A desonra a Cristo em nome da autopromoção também é sepulcro. Culpas também é sepulcro. Há pessoas que vivem emaranhadas nas suas culpas e continuam errando, continuam pecando e continuam sofrendo com o peso da culpa. Satanás se vale dos seus desejos pecaminosos para engrossar as correntes que lhe prendem ao pecado. Ideologias também são sepulcros. Não abracem ideologias, irmãos. São sepulcros diabólicos. Vou repetir. Ideologias são sepulcros diabólicos. Nós temos Cristo e temos o Evangelho. Nós não precisamos de ideologias. Não precisamos. Nós não precisamos. O nosso libertador é Cristo, nosso rei é Cristo, nosso governante é Cristo, nosso guia é Cristo, nosso herói é Cristo. Só Cristo pode libertar uma alma do demônio. E somente Cristo pode libertar uma alma de si mesma. O texto vai nos mostrar aqui várias coisas interessantes, porque o tempo muda, né? Os anos se passam, os séculos são atravessados, mas a humanidade é a mesma. O texto diz o seguinte aqui, veja o versículo 14. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Não anunciaram o evangelho não, viu? Anunciaram um espetáculo. Chegou Jesus aí, e aquele doido, demoniado, ficava para cima e para baixo gritando, e ninguém prendia ele. Pulsou o negócio dele lá. Veja o verso ainda, diz o seguinte: então saiu o povo para ver o que sucedera. Fofoqueiro de janela. O pior é aquele que mora na praça. E tira a tarde para ficar lá, né? Pinta a janela de amarelo, abre a janelinha e fica lá olhando. O povo queria espetáculo. Não, irmãos, não. O evangelho não é sobre, primeiro, convocarmos possessões demoníacas no culto a Deus. O evangelho não é sobre expormos pessoas, colocarmos as mãos delas para trás, ajoelharmos elas e expulsarmos o demônio em nome de Jesus, para todo mundo ver que ali de fato há o poder de Deus. O evangelho não é sobre isso. O evangelho é a libertação definitiva de uma alma. Não é um espetáculo que humilha pessoas. O evangelho em si, a sua mensagem, já humilha a alma humana. Essa é a maior humilhação. Mas Jesus não quer humilhar pessoas, fazendo com que elas fiquem contorcidas no meio de um culto e todo mundo celebrando com palmas o ato da grande libertação. Não é isso que nós aprendemos no Evangelho da Graça de Deus. Mas vamos continuar. Veja só. Versículo de número 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Perceba que aqui há a fala de um demônio, que é o porta-voz dos outros demônios que estão ali naquele corpo, né? Conjuro-te
que não me atormentes. A ideia aqui do demônio é de fato que não seja adiantada a sua condenação no abismo, porque é Cristo que atormentará todos os espíritos malignos no inferno durante toda a eternidade. É Cristo, não é Satanás. Na eternidade do inferno, Satanás não atormentará ninguém. É a ira do Cordeiro que estará despejada sobre aquele lugar. E o demônio sabia disso. Então o texto diz assim, no verso de número 8: Espírito imundo, sai desse homem. Então Jesus perguntou, foi o que Jesus perguntou: qual é o teu nome? Foi o que ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. O texto não está nos ensinando que a gente tem que estar perguntando nome de demônio. Certo? Apareceu um demônio, como é teu nome? Não é isso. Olhemos para o contexto. O demônio responde o quê quando Jesus pergunta qual é o teu nome? Legião, certo? É o que ele responde. É a primeira coisa que nós devemos entender aqui. Segunda coisa, lembrem das exposições anteriores. Jesus já tinha expulsado outros demônios? Sim? Sim. Lembra da sinagoga? O judeu endemoniado? Então Jesus tinha, o texto vai mostrando Jesus expulsando demônios de indivíduos. E aqui o texto mostra que Jesus expulsa demônios, muitos demônios que estavam em um indivíduo, não apenas um demônio, mas vários demônios. Ok? Estão compreendendo até aqui? Então o que é que Marcos está nos ensinando, irmãos? Ele está nos ensinando o poder de Cristo. Para Cristo derrotar um demônio ou milhares de demônios é a mesma coisa. O trabalho não aumenta, entende? O trabalho de Cristo não aumenta quando ele se confronta com vários demônios, porque Marcos está mostrando que a guerra entre Satanás e Cristo não é uma guerra entre iguais. Não é uma guerra entre iguais. Da mesma forma que Jesus derrota um demônio, ele derrota vários. Ele é poderoso para isso. Outra coisa que nós devemos perceber aqui é o uso do termo legião. Quando nós falamos nesse termo, nessa palavra, no contexto romano, uma legião, quando entrava em um lugar, eles devastavam tudo, irmãos. Eram como gafanhotos devoradores. Eles matavam pessoas, eles destruíam absolutamente tudo. E é essa ideia que o texto de Marcos está passando a respeito da atuação dos demônios na vida daquele homem. Aqueles demônios destruíram completamente a vida daquele homem. Ele não tinha vida social. Ele não tinha mais vida familiar. Talvez os seus familiares nunca mais o tivessem visto. Mas o texto nos diz aqui que quando Jesus é visto, o homem corre, o corpo corre em direção a Jesus. Veja que coisa, o corpo do homem vai em direção a Jesus, mas, irmãos, o inferno se curva diante de Cristo. Os demônios se dobram diante de Cristo. Os demônios que dominam o homem agora reconhecem que Jesus os domina. Eles chamam Jesus de Filho do Deus Altíssimo. Esta palavra aqui é muito importante. Por que Deus é chamado de Altíssimo no Antigo Testamento? Quando esta palavra aparece, El Elyon, está mostrando no Antigo Testamento que Deus, Yahvé, é superior aos deuses pagãos, que ele é incomparável aos deuses pagãos, e aqueles deuses são subjugados por ele. Esses deuses, na realidade, não existem, mas para os povos existem. Vocês compreendem? Para os povos eles existem. Então Deus os subjuga. O que é que acontece com as pragas do Egito? Aquelas as pragas eram figuras das divindades egípcias, que Deus domina aquelas divindades e manda as pragas e tira as pragas. Então Yahvé está dominando sobre os deuses pagãos. Ele é Altíssimo. Então os demônios dizem sobre Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eles estavam dizendo assim, soberano, soberano. Então o poder soberano de Cristo é mostrado aqui. O texto mostra que Jesus não precisa levantar a voz para ser obedecido. Amém, irmãos? Não precisa Jesus dizer, no meu nome, sai agora. Agora. Eu estou mandando agora. Eu, Senhor.
Não, irmão. Saia, espírito imundo. Jesus não precisa levantar a voz. O simples fato de estar ali é suficiente para que o inferno inteiro se trema diante dele. Só a presença dele estremece os poderes das trevas, irmãos. O mal é real. O texto vai mostrando aqui que o mal existe e ele destrói, mas está submisso à autoridade do Filho de Deus. Você pode até estar num ambiente mau. Toda maldade está sujeita ao Filho de Deus. E toda maldade estremece diante do poder do Filho de Deus. Meus irmãos, Satanás crê em Deus. Os demônios creem em Deus. Mas qual é a diferença deles e do povo de Deus, dos anjos de Deus? Satanás não ama a Deus. Os demônios não amam a Deus. O verdadeiro reconhecimento de Cristo não é o temor, o medo à sua autoridade. Isso não é o verdadeiro reconhecimento de quem é Cristo. O verdadeiro reconhecimento de quem é Cristo é a rendição. Vocês entenderam, irmãos? Há muitas pessoas, inclusive na igreja, que tremem diante da soberania de Cristo, mas não estão rendidos a Cristo. Os demônios também tremem. Não estou chamando vocês de pior que os demônios, embora pareça. Nós devemos nos render a Cristo. Não apenas tremer. Não apenas tremer. Teve muita gente que tremeu diante da praga que sobreveio ao mundo na Covid-19. Que todo mundo jurava que um grande avivamento viria depois da pandemia. Ou não era assim? Vai ser um negócio maravilhoso e vai ser um avivamento. Porque Deus está sacudindo os pilares do planeta. E estava mesmo. Não aconteceu. Na verdade, muitos deixaram de congregar. Muitos ficaram e nunca mais voltaram. Muitas igrejas fecharam as portas e viraram comunidades online. A igreja precisa recuperar, irmãos, a consciência de que Jesus é Senhor soberano sobre ela, assim como os demônios sabem que Ele é Senhor soberano sobre eles. O que os demônios reconhecem, muitas vezes nós não estamos reconhecendo ainda. Vamos para o verso 11. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Aqui. Parece que não tem nada demais nesse texto, né? Eles apenas pediram, bom, para que a gente não fique assim, para que o Senhor não mande a gente para fora, para longe, para o abismo, saia daqui da região, deixa a gente entrar naquela manada de porcos. Perceba que o anseio do demônio é sempre destruir, irmãos, entende? O anseio de Satanás é sempre destruir. Se eles não podem mais destruir aquele homem, continuar destruindo aquele homem, eles querem destruir outra parte da criação, que são os porcos. De que vale você criar porco e não poder comer a carne assadinha, né? Como disse Lipe. Eles queriam destruir. A ânsia do demônio é destruir. Mas nada. Satanás não faz bem às pessoas. Ele destrói, ele as engana com um suposto bem. Passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, e era cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Alguns vão dizer assim: Jesus estava condenando o povo dali de Gadara porque criava porcos, porque era contra a lei. Lembremos que Jesus estava na região gentílica. Então, aqui nós temos o relato da primeira missão da igreja entre os gentios. Foi o próprio Jesus que estava. Lembremos que ele estava na Galileia, Cafarnaum. Galileia é chamada de Galileia dos gentios, com uma massiva presença de gentios, mas ainda com grande presença judaica. Mas agora Jesus vai para uma região apenas gentílica.
dominada pelo diabo. A ideia aqui de Jesus não é destruir um animal. A ideia aqui do texto é outra. Você vai entender. Os porcos aqui, os porcos mortos aqui, servem para mostrar que o homem foi liberto. A morte dos porcos acentua a libertação do endemoniado. Presta atenção nisso. Então o verso 14 diz: os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera, indo ter com Jesus. Viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Veja que coisa interessante, o verso 17. E entraram a rogar-lhe: saia daqui, Jesus. Veja que coisa. Saia do nosso meio. Nós estamos assustados com você. Estava tudo bem aqui, só era um endemoniadozinho ali nas cavernas. Aí você vem e expulsa um demônio? Olha a confusão que está aqui na cidade. Que coisa, né, irmãos? Os porcos, animais impuros, tornaram-se símbolo de juízo e substituição. Observe isso, tá? Isso aqui é muito bonito. Muito. Porcos, animais impuros, segundo a lei de Moisés, tornaram-se símbolo de juízo e da substituição. Eles levaram consigo o mal que oprimia o homem. E eles morreram naquele lugar, naquele precipício. Meus irmãos, o santo que nasceu da Virgem Maria levaria sobre si os pecados dos seus eleitos, morrendo em seu lugar, descendo ao abismo da morte para purificá-los. O que acontece aqui é uma alusão à morte de Jesus. A morte dos porcos é sombra. A cruz é a realidade que Marcos está comunicando, até o ápice no final do Evangelho. Nos porcos o mal triunfa, meus irmãos. De fato, os porcos morrem e não ressuscitam. Mas em Cristo o mal é derrotado para sempre. Algumas aplicações aqui. O pecado sempre conduz o homem ao abismo, cedo ou tarde. Se você está brincando com o pecado, você está sendo arrastado para o abismo, mais cedo ou mais tarde. O domínio de Cristo, no entanto, é tão completo que até o mal segue os seus desígnios, que até o mal lhe obedece às ordens. A libertação do crente, irmãos, não custou a morte de porcos, custou a morte do sangue do Filho de Deus. A dos porcos é apenas um símbolo da libertação da carne daquele homem. A cruz revela o custo eterno da salvação. Veja como o Evangelho de Marcos é rico para nós. E uma coisa interessante aqui que eu falei para as crianças é que os porcos fazem um pedido e Jesus atende, né? Desde que a gente entre naqueles porcos, Jesus, tudo bem. Por mim, tudo certo. Vá lá. E eles foram. Precipitaram os porcos ali, na ânsia de destruição. Satanás vem para destruir. De fato, Jesus vem para dar vida, irmãos. Então seguimos até o verso de número 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Observe aqui, antes de eu falar desse homem liberto, mais umas coisas aqui muito interessantes que nós não podemos deixar passar. Jesus saiu de onde estava, entrou naquele barco, toda aquela tempestade, ergue suas mãos, sua voz, e diz ao vento e ao mar que se acalmem. Atravessa aquele lago de Genezaré, chega naquele lugar, diz ao demônio, saia e se cale. A mesma ordem dada à tempestade é dada ao demônio. E por que Jesus foi em Gadara? Por causa de uma vida. Outra coisa interessante, curiosa e até hilária. Se lembra lá na tempestade que Jesus estava dormindo, tranquilo, na dele, estava tudo certo. A tempestade estava lá fora, mas ele estava ali, estava tudo bem. O que foi que aconteceu então? Lembram?
Os discípulos, foi o que eles fizeram? Mestre, nós vamos morrer. E aqui em Gadara, por que ninguém deu pitaco? Quando a turminha viu a bronca, irmãos, o homem brabo, endemoniado, vindo, e todo mundo disse: Senhor? Nenhum falou nada. Eles eram bem acostumados a dar sempre sua opinião, vamos ser sinceros, né? Eles sempre gostavam de dar opinião. Porque nunca podia passar um post de Facebook sem eles comentarem nada embaixo. Tinha que ter alguma coisa. Eu tenho que dizer alguma coisa, porque eu tenho que ser relevante. Eu tenho que dar minha opinião. Eu tenho que dar minha opinião, né? Tem aqueles blogueiros, né, que eles vão gravar um videozinho para a internet, para os stories. Assim, tem muita gente me perguntando aqui, então eu vou responder. Ninguém perguntou nada. E ele mesmo fez uma autocaixinha para eles responder as perguntas que ele mesmo faz. Os discípulos queriam sempre falar alguma coisa, comentar alguma coisa, dizer alguma coisa, até dizer: Senhor, não vá, eu não vou permitir que o Senhor vá para a cruz. Não vou deixar. Imagine só. Mas aqui na hora do caos, quando o mal estava diante deles, todos se calam em retroagem e começam a observar o que o Salvador vai fazer. Então o homem, depois de liberto, limpinho, arrumado, organizado, faz um pedido maravilhoso ao Senhor. Um pedido maravilhoso. Porque todo aquele que conhece Jesus quer estar perto dele, irmãos. Todo aquele que conhece Jesus e foi liberto por ele, anseia estar com ele, perto dele. Então, é difícil de acreditar, é difícil de entender como pessoas que foram libertas pelo Salvador e conheceram o Senhor não gostam de estar com ele. Não tem apreço em estar com ele, de adorá-lo, em conhecê-lo pela sua palavra, em ouvir sobre ele no culto, por meio da pregação, sentir sua presença dentro da comunhão dos santos. Todo mundo que foi liberto por Jesus quer estar perto dele, pelo que ele é de fato. Esse homem queria agora estar perto dele pelo que ele era, também pelo que ele fez, mas também pelo que ele era. Então ele disse: Senhor, por favor, me deixe ficar contigo. Eles não estão contigo, não vieram no barco? Cabe mais um aí, Senhor. Deixa que eu vá. O que é que Jesus responde? Não. Você não vai. O pedido desse homem é nobre, legítimo, mas Jesus nega. Uma aplicação aqui que não quer calar. Pediremos a ele coisas nobres e legítimas, e ele dirá não. Pediremos a ele o que a Bíblia autoriza e aprova, e em algumas situações, ou em muitas, ele dirá não. Amém, irmãos? Por quê? Porque ele tem planos maiores, bem maiores. Senhor, mas tu prometeste na tua palavra isso, e eu só peço que o Senhor me dê isso que o Senhor disse aqui. Para alguns, Senhor, eu queria um casamento. Senhor, eu queria um emprego. Para outros, Senhor, eu só queria boa condição, mais confortável para manter minha família. Não é pecado pedir isso? E ele dirá: não. Não. Vai para a tua casa e para os teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez. Jesus, entenda só, não rejeita o homem, ele o envia. Jesus não o rejeita, Jesus o envia. Jesus vai lhe dizer não, porque ele confiou outra missão. Ou ele lhe disse não, porque ele tem outra missão e está lhe enviando para essa missão. O não de Cristo é, na verdade, um sim à missão que ele tinha para aquele homem, antes endemoniado. Aquele que foi possuído por legiões, ou legião, agora é possuído por um chamado. Irmãos, o texto vai dizer, verso 20, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, em toda a região, viu? Toda a região,
uma região muito grande. Tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam do seu parecer, do seu testemunho, da sua fala, da sua pregação. Aquele que foi possuído por uma legião, agora é possuído por um chamado. Ele é guiado pelo que o Senhor o confiou. Então, meus irmãos, nem toda negativa divina é rejeição da parte de Deus. Às vezes é vocação. Certo, irmão? Às vezes uma negativa da parte de Deus não é uma rejeição a você, é vocação. Deus está lhe dando um chamado para algo muito específico. Por isso ele está dizendo não. Em segundo lugar, o verdadeiro discípulo não é aquele que foge do mundo, mas aquele que volta ao mundo transformado por Cristo. Não somos chamados para os mosteiros. O Senhor não nos salvou para estarmos dentro de monastérios, enclausurados em grandes montanhas, no Tibete. Bonito lá, mas não é isso que Ele quer. O Senhor nos chamou para nos enviar. Cristo transforma libertos em proclamadores, em anunciadores. Graça recebida se torna agora, irmãos, graça anunciada. A graça que me alcança é a que me move a falar dela. Então, para chegarmos aqui na parte final, Jesus atravessou o mar por uma alma. A tempestade na véspera desse episódio foi um prelúdio de uma grande libertação. O Deus que acalma os ventos, acalma corações. Veja que beleza nesse texto, né? O Deus que acalma os ventos e os mares é o Deus que acalma corações. Duas coisas aqui. Primeiro, Ele vai acalmar a tempestade. Mas Ele vai também acalmar seu coração. O homem do sepulcro se torna missionário. Isso nos ensina também algo tão bonito, irmãos. O inferno escravizou aquele homem, mas a graça o enviou, sabe? O inferno perturbou, tirou seu juízo, seu senso de familiaridade, de sociedade. Ele deixou agressivo. A graça o restaurou, o juízo são, e o enviou para glorificar o nome do Filho de Deus. Ele foi o primeiro pregador gentílico preparado por Jesus, antes de Paulo. O primeiro pregador gentílico não foi Paulo, foi o endemoniado de Gadara. Esse homem, irmãos, é um troféu da compaixão divina. Um troféu da compaixão divina. E então, meus queridos, para caminharmos aqui para as aplicações finais. Cristo ainda atravessa mares. Às vezes é o nosso mar da incredulidade, mas Ele atravessará para nos alcançar. Cristo ainda atravessa os mares dos seus temores, e Ele chegará lá para lhe alcançar. Cristo atravessa os mares da impiedade, e Ele chegará lá para salvar. Cristo atravessará toda oposição diabólica para libertar os cativos. Como diz a Escritura no livro de Isaías, nenhum abismo é mais profundo a ponto de impedir a graça de alcançar alguém. Nenhum abismo é mais profundo do que o amor de Deus. A missão cristã, irmãos, nasce então da memória dessa libertação. O que Deus, o que Cristo disse àquele homem, agora discípulo, Ele diz a todos nós: vai e anuncia o que o Senhor te fez. Diga o que o Senhor fez. Diga o que Ele atravessou para lhe encontrar. Ele atravessou você, seu coração também. Ele atravessou circunstâncias para lhe encontrar também. Aquela noite começou com uma tempestade e terminou com um testemunho. Os discípulos temeram o vento e o homem temeu o inferno.
mas ambos descobriram que Cristo governa tanto o mar como o inferno. A graça atravessou o mar. Esse é o título dessa mensagem. A graça atravessou o mar. E quando a graça atravessa o mar, o inferno se cala, o cativo é liberto, o pecador se torna missionário. Vai e anuncia tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Essa é a travessia da salvação. Lembra do Mar Vermelho? Quando o Senhor fez o povo passar sobre o mar. Agora aqui é o Senhor que passa pelo mar para encontrar uma alma. Para Cristo, uma pessoa é importante. A tempestade cessou, o inferno se curvou, e a voz que antes gritava entre mortos, sepulcros e montes, agora se ergue com firmeza, com sanidade, com discernimento. Aquele homem perturbado e oprimido, agora ergue sua voz de toda Decápolis, dizendo assim: Cristo me libertou. E Ele liberta cada um que crê na sua mensagem. Que Cristo te encontre. Que Cristo esboce a você claramente esse amor tão maravilhoso que Ele tem pelos seus. Nós esquecemos das pessoas, nós abandonamos pessoas, nós observamos circunstâncias muito complicadas. Nós dizemos assim: não, isso é tão complicado, eu não vou me envolver com isso ou aquilo na vida dessa pessoa, porque a vida dela é muito complicada. Irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês, toda certeza. Jesus gosta de ir ao encontro de vidas complicadas. E Ele diz a você hoje aqui: eu quero sua vida complicada. Eu quero seu coração complicado. Eu quero sua mente perturbada. Eu quero suas emoções destroçadas. Eu quero você. E eu atravesso tudo para ter você. Se Cristo lhe quer, nada impedirá. Ele chegará lá e conseguirá o que Ele quer. John Stott dizia: Ele é o grande caçador do céu. Isso é verdade. Vamos orar? Senhor, Deus eterno, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Evangelho mostrado aqui de forma tão maravilhosa, tão bonita. Numa história tão triste. Como o Senhor é sábio de nos dar este perfume de graça numa história de um homem aprisionado e terrivelmente oprimido por Satanás. O texto nos mostra muito mais, Senhor, do que a expulsão de um demônio ou de demônios. O texto nos mostra um Cristo compassivo, assaz benigno, maravilhoso, e vai ao encontro de uma alma perdida e oprimida para amá-la, para restaurá-la, para tirá-la dos sepulcros e para torná-la um arauto da mensagem da verdade do reino de Deus. Obrigado, Senhor, pela mensagem. Pedimos que o Senhor aplique isso ao coração desta igreja, desses irmãos preciosos que ouviram a pregação nessa noite. Abençoa esta mesa, Senhor, da ceia. Abençoa estes elementos. E sejamos enriquecidos por este meio de graça, que sejamos nutridos pela Tua presença espiritual. Sejamos fortalecidos para mais uma semana. É isso que nós te oramos, Senhor, no nome de Cristo. Amém.